Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade. Não só de onde ela vem e como ela é formada, mas também maneiras de como nós podemos lidar com essa ansiedade. Nós nos sentimos nervosos antes de alguma coisa que está para acontecer, como uma prova, talvez você que vai se casar, não sei, na expectativa do aniversário. Isso é algo natural. O ser humano ele pensa bastante sobre algo que está por acontecer. Mas a ansiedade nesse contexto, principalmente da forma como a gente escuta por aí, quando a gente vê, né, fulano é ansioso, etc. Nós estamos falando de um estado constante, onde a pessoa está o tempo todo antecipando alguma coisa e normalmente são cenários catastróficos. E aquilo gera um desconforto no organismo e aquela sensação constante de que se você não fizer algo, se você não pensar, algo ruim irá acontecer. Eu acho que uma maneira interessante da gente exemplificar isso é imaginar uma contagem regressiva. Então, às vezes, se você estiver mudando de canal na TV, ou está passando na rua e escuta uma contagem regressiva, é quase que natural você parar e falar: será que vai acontecer quando chegar no zero? Você fala 10, 9, 4, 3, 2, 1. Só que no ansioso é como se voltasse de novo para o 10, 9, 8. É uma contagem regressiva que ela não para. Parece que sempre quando está para descobrir o que aconteceria quando chegar no zero, a gente volta para o 10 de novo. E essa sensação constante de que tem algo prestes a acontecer impede o indivíduo ansioso de fato conseguir relaxar. A Organização Mundial de Saúde, ela levantou dados em 2021 e estimou que aproximadamente 359 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de ansiedade. Isso representaria de 4 a 5% da população mundial. Isso pensando em dados que conseguiram ser tabulados. Agora, quando nós pensamos no Brasil, especificamente, esses números são ainda mais assustadores, porque aqui estima-se que de 9 a 10% da população passa por algum tipo de transtorno ansioso ou já tem um diagnóstico bem estabelecido, e quando nós comparamos até com a própria população mundial, estamos falando de um país onde nós temos quase que o dobro, percentualmente falando, do número de ansiosos ao redor do mundo. Isso coloca a nossa sociedade brasileira como uma das mais ansiosas do mundo e temos diversos fatores associados a isso que nós podemos, inclusive, conversar um pouco mais em um outro vídeo. Quando nós vamos olhar para características específicas das pessoas que mais sofrem com transtornos ansiosos, nós vamos encontrar grupos de mulheres, de pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, pessoas que vivem em grandes centros urbanos e também pessoas que são expostas a diversos fatores estressores. Então essas populações, elas têm um índice ainda mais elevado de ansiedade comparado com a outra média da população geral. Quando nós olhamos para a faixa etária, os jovens, né, e os adolescentes ali entrando para a vida adulta, hoje são a população mais acometida pelas escalas de ansiedade. Tanto por ser um grupo que costuma procurar mais tratamento, mas também por conta das pressões envolvendo escolha de profissão, dificuldades financeiras, escolhas às vezes de parceria com quem passar a vida. Então, essa série de decisões influencia diretamente um índice mais elevado para a ansiedade. Apesar de ansiedade ser um termo genérico para falarmos dessa condição, desse estado de constante alerta, digamos assim, nós temos alguns tipos de ansiedade mais específicas. Então, temos a ansiedade generalizada, que é aquela situação onde parece que tudo vai levar a alguma coisa que eu tenho que ficar constantemente preocupado e fazendo diversos planos, e isso se estende a várias situações da vida cotidiana. Temos também uma ansiedade específica, né, a fobia específica, que pode ser representada por indivíduos que têm muito medo, por exemplo, de aranhas, de altura, dificuldade com um avião, entre outras coisas, e aí nessas situações se deflagra uma ansiedade aumentada que pode chegar ao pânico, que é quando nós temos múltiplas manifestações corporais, como coração acelerado, falta de ar, a fala pode ficar desconexa, de alguma maneira você pode até ter um comportamento que é completamente distinto de como costuma ser o seu usual. Temos também a ansiedade social, que é representada por indivíduos que têm muita dificuldade com a exposição, o medo do julgamento, a sensação de que algo ruim irá acontecer quando no meio de outras pessoas. Temos também a ansiedade de separação, muito comum nas crianças, que é representada pela dificuldade de se ver longe da pessoa de quem você confia ou acredita que está mais seguro.
O fato é que todos esses tipos de ansiedade, eles acabam interferindo na vida da pessoa em 4 importantes dimensões: dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão cognitiva e a dimensão comportamental. Vou te explicar um pouco melhor como isso se traduz na prática. Então, pensa em uma pessoa que ela acabou de ser promovida no trabalho, só que de alguma maneira ela não se sente muito bem preparada para aquele cargo, ela está com medo de como a pressão daquilo pode determinar o futuro da carreira dela e até mesmo da estrutura familiar que ela tem, e ela começa a se perceber num estado de ansiedade. Vamos tentar colocar isso nas dimensões. Então, da dimensão física, aquela pessoa começa a comer menos, começa a ter mais dificuldade para dormir, tendo esse padrão de manifestações. Do ponto de vista cognitivo, ela começa a perceber uma dificuldade para se concentrar, não consegue mais ler como ela lia antes, responder um e-mail parece ser algo mais difícil, e isso começa a influenciar emocionalmente, de forma que ela fica mais irritada, ela fica mais evitativa, não quer estar tanto com as pessoas, tem a sensação constante de que ela gostaria de ficar sozinha, que leva à dimensão do comportamento. Por exemplo, com o isolamento, com o desconto em substâncias, às vezes pode ser o álcool, o cigarro, a própria comida, comportamentos que de alguma forma pareçam traduzir segurança. Então tem pessoas que aí começam a querer dormir de luz acesa, ou não querem mais andar à noite em alguns lugares, e você começa a ter esse reflexo, tudo originado de um sintoma ansioso. A ansiedade acontece na prática, gente, muito como um reflexo de uma necessidade do cérebro humano por controle e por previsibilidade. A ideia é que o ser humano, ele não gosta de ser surpreendido, porque a ameaça muitas vezes pode representar uma perda ou um prejuízo irreparável. Então, naturalmente, o ser humano ele busca antever alguns cenários, ele busca tentar entender quais são as possibilidades que ele teria caso se visse frente a alguma situação. Só que no indivíduo ansioso, isso fica muito elevado. E o que acaba acontecendo é que todo tipo de comportamento que é reforçado, você acaba tendo um aumento na busca pelaquele circuito neural dentro do cérebro. O que isso significa? O cérebro ele tem uma tendência a reproduzir padrões de repetição. É como se você colocasse algo ali no modo automático. Então, por exemplo, se você tem aí a sua Alexa e programa ela para que ela desperte todos os dias você às 8 horas, ela vai fazer isso sem nem te perguntar mais. Ela vai simplesmente chegar às 8 horas, ela vai despertar. E o cérebro ele faz isso. Por quê? Como você usa aquilo constantemente, ele nem vai ficar se questionando se ele deve ou não usar aquela determinada estratégia. Ele simplesmente vai querer reproduzi-la. Por isso que os quadros ansiosos, eles geram desgaste não só mental, como do organismo como um todo, podem abaixar a imunidade, entre outras coisas mais, justamente pelo grande desgaste energético que o seu organismo tem dentro dessas situações. O fato de o indivíduo ficar ansioso por muito tempo, essa busca constante por controle, só que na prática, na vida, não tem como ter controle de todas as coisas, e a frustração por perceber que cada vez mais você pode estar perdendo essa capacidade de prever algumas coisas, leva muitos a um desgaste tão importante que acabam apresentando sintomas deprimidos. Hoje, essa ligação de depressão com ansiedade é muito bem documentada e é algo extremamente comum. Então, tanto por esse mecanismo psicológico de uma frustração por não conseguir ter o controle da forma como gostaria, como também porque as vias cerebrais relacionadas com ansiedade, de noradrenalina, de serotonina, elas têm uma relação direta também com as vias que regulam o humor, que regulam a disposição, e por isso existe uma conexão também com os sintomas deprimidos. Então, essa associação ela acaba ocorrendo e é um caminho muito convencional para indivíduos que não conseguem tratar a ansiedade acabarem caindo em depressão. Mas dentro de todo esse cenário vem o questionamento: o que eu posso fazer se eu sou muito ansioso e eu tenho extrema dificuldade de conseguir me controlar? Nós temos um exercício que nós gostamos bastante de utilizar em consultório, e ele vem da terapia cognitivo-comportamental, que é a ideia de analisar os nossos pensamentos. Então, se tem algo que está me incomodando ou que eu não consigo tirar da cabeça e que fica me consumindo, a gente vai fazer uma diagramação, que é:
o que deste problema está no meu controle e o que não está no meu controle? Como eu posso fazer tudo que talvez esteja no meu alcance e relaxar e tranquilizar com aquilo que não está ao meu alcance? Então, pensando na nossa questão de apresentar um trabalho na empresa, né? Você tem ao seu alcance se preparar, estudar o tema, às vezes perguntar para outras pessoas que já passaram por aquilo como fazer, mas não está ao seu controle como a outra pessoa vai se sentir a respeito, ou se o trajeto vai ter algum tipo de problema, você não tem como controlar isso. Então, todas as coisas que estão no seu controle, você pode ir ao máximo ali de se preparar. Mas o que não está, a ideia é que a gente deixe isso de lado. E para que isso aconteça, nós trabalhamos muita mudança de foco. Então, o que eu posso fazer para pelo menos diminuir o impacto dos meus pensamentos em relação àquilo que eu não tenho controle? Nós também trabalhamos as evidências em relação aos pensamentos ansiosos. Então, que evidências que eu tenho de que aquilo que está me deixando ansioso vai realmente ter aquele desfecho? E que evidências que eu tenho que podem amenizar aqueles cenários catastróficos? Então, por exemplo, nesse cenário onde eu acredito que a apresentação vai ser um problema, eu vou passar pelas evidências. Poxa, eu já não fiz outras apresentações e deu certo. Se me colocaram nesse cargo, não é porque confiam na minha capacidade. Em relação ao deslocamento, quantas vezes eu fui e deu tudo certo e quantas vezes que de fato eu tive algum problema? Então, nós vamos tentar, por meio da racionalização, diminuir a ativação que aquilo dali exerce na nossa mente. E o que acaba sendo interessante? Da mesma forma que nós criamos um automatismo disfuncional sobre a ansiedade, ou seja, aquelas vias aonde eu nem penso direito e já começo a entrar em modo de ansiedade, aqui eu posso criar uma nova via, utilizando a plasticidade cerebral ao nosso favor, aonde todas as vezes que algo me deixa ansioso, eu começo a fazer o questionamento, passar pelo tribunal dos pensamentos e trabalhar as evidências. E aquilo dali vira o meu novo automatismo. E nesse cenário, a gente está usando esse comportamento automático ao nosso favor, de uma maneira muito mais adaptativa. E essas novas vias cerebrais, elas são excelentes e elas nos ajudam. Então, pensa que, igual quando você sempre vai no mesmo dia e mesmo horário para algum lugar, se você abre ali o Waze, seu GPS, ele já vai perguntar, você está indo para tal lugar? Porque ele já entendeu que aquela é a ideia. E isso acaba ocorrendo quando a gente coloca uma nova cognição. E aquilo dali é maravilhoso, porque você precisa de cada vez menos esforço para utilizar essa estratégia, porque o seu cérebro está aprendendo que agora dá para resolver as coisas dessa outra forma. Nós temos também estratégias de mindfulness, temos estratégias de respiração, entre outras coisas que são bem interessantes e importantes quando nós pensamos em controlar os estados de ansiedade generalizada ou ansiedade crônica. E, por fim, é muito importante se lembrar que, se nós estamos falando de um aprendizado de como controlar a ansiedade, qualquer processo de aprendizado, ele tem altos e baixos. Imagina quando você está aprendendo um novo idioma. Você, às vezes, já aprendeu as palavras, aprendeu termos, etc. Mas quando você está ali numa situação de prova, você, às vezes, esquece uma letra ou erra uma concordância, não consegue construir uma frase da forma como você gostaria, mas é porque você ainda está no processo. E é natural. Aqueles erros te ajudam a identificar o que você vai precisar reforçar um pouco mais, mas você vai continuar na sua subida, mesmo que em alguns momentos tenha as oscilações. Então, se você está num cuidado para ansiedade, não fique triste ou desesperado se num dado momento parece que você deu uma recaída, porque isso pode ocorrer, mas o importante é você conseguir estar dentro do seu processo. Então, lembre-se, busque ajuda. Você não é porque é uma pessoa ansiosa ou sempre foi assim que não tem o que fazer. É sempre possível a gente conseguir dar mais qualidade de vida, alterar esses comportamentos que são disfuncionais por meio da terapia, tratamento médico e várias outras modalidades terapêuticas que podem te ajudar. Não coloque essa roupagem e creia que você é um personagem ansioso que não tem o que fazer a respeito. Tem sim como a gente modificar aí a bio desse seu personagem, tá bom? Então, já curte esse vídeo, compartilha para quem você acha que precisa escutar, se inscreve no nosso canal e deixa aqui embaixo nos seus comentários o que você percebe que hoje a ansiedade mais te prejudica. Eu acho legal essa ideia da gente conseguir ter essa troca de experiências, porque muitas vezes vendo o que afeta o outro te ajuda a entender um pouco melhor como você pode se ajudar. Tudo bem? Então, sempre se lembre, cuida da sua mente.